Boa tarde, minha gente, graça e paz a todos vocês. Já estamos aqui com 10 minutos aqui de atraso. É porque, na verdade, né, eu estava aqui acabando de colocar aqui uma mensagem aqui para vocês, dizendo que a net não tá cooperando, gente. A internet está caindo, a gente tá aqui não está conseguindo fazer com que dê continuidade aqui ao nosso estudo. Ó, já é 4h11. Desde quando eu estou aqui tentando aqui acessar, não consigo. Apertei aqui agora para gravar e ficou quase 2 minutos aqui, ó, sem aparecer, aí vai aparecer aqui agora. Então eu não sei como é que a gente vai fazer para lidar até o final. Se ela começar caindo, pessoal, então aí eu não posso fazer nada, tá ok? Como a gente bem aqui tratou alguns dias atrás, a gente já deu aqui algum pontapé inicial, nós demos um pontapé inicial a respeito do assunto que nós temos aqui que tratar, né, sobre escatologia, que é a doutrina, o ensino das últimas coisas, as coisas que estão por vir, certo? Quero aqui já mandar aquele abraço para o grande Eduardo, que acabou de entrar aí agora. Eduardo, a gente já está aqui com 10 minutos aqui atrasado, porque a internet não está cooperando, cara, entendeu? Ela fica caindo. Eu botei aqui para gravar, bicho, passou 3 minutos, quase 3 minutos, para poder aparecer aqui a imagem. Então, se ela começar a cair, a gente tem que dar um corte e tenta amanhã ou um outro dia, porque fica muito ruim. Entendeu? A gente começar aqui a tratar, aí cai, aí passa 4, 5 minutos, aí depois volta de novo, aí fica, cara, isso fica horrível, no meu ponto de vista fica horrível, porque corta a minha linha de raciocínio e corta a linha de raciocínio dos amados, ok? Então, vamos logo aqui já para adiantar. Então a gente aqui já viu algumas coisas na primeira aula passada, né? A gente viu sobre a importância, eu falei aqui sobre a importância desse estudo, né? Nós vimos aqui também a escassez desse ensino, né, no seio da igreja, devido às suas várias complexidades, né? Eu esqueci também de mencionar outra coisa. Tem gente que tem esse ensino como sendo um dos ensinos mais complexos. Mas, na verdade, esse ensino ele não é dos mais complexos, ok? Existem outras matérias que são bem mais complexas do que a própria escatologia. Por exemplo, a doutrina da pneumatologia, do Espírito Santo, ela é muito complexa, ela não é fácil de se abordar. Por exemplo, o ensino da dualidade de Cristo, né? Sobre as suas duas naturezas. Isso também isso na verdade é mais complexo do que a escatologia. Então a escatologia não é esses bichos, não vai pensando que esses bichos, que é difícil de entender não, que não é essas coisas todas também não. Mas também não é tão fácil devido à sua vários campo aqui abrangente que ela percorre toda a palavra de Deus. Então, como nós vimos lá na introdução passada, né, nós vimos a importância que tem. Esse assunto ele é tão importante que ele já foi tratado lá no Jardim do Éden. Então, a gente vê aí a sua importância. Nós vimos também que essa matéria ela está ligada aos eventos futuros. Dentre tantos que tem, a ressurreição, a volta de Cristo, o arrebatamento, a época de juízo, né? A época que vai ter os derramamentos daquelas taças, da ira de Deus, da ira do Cordeiro, do juízo final, do tribunal, dos galardões. Então ele envolve uma série de eventos que estão todos relacionados com a matéria escatologia. E a gente viu aqui que para que a gente possa entender melhor essa matéria, eu estou aqui fazendo apenas uma apurada da aula passada, né? Se faz necessário você fazer distinção a esses 3 povos que a própria palavra de Deus ela faz distinção, para que você possa chegar a uma compreensão melhor, tá ok? Gente, quando eu olho para cá é porque o pessoal está aqui falando aqui também no Face, eu tenho que dar aqui e ver os comentários, porque até eu sempre vou aqui contar com a ajuda dos irmãos, e o cara que é apto para me ajudar é você, Eduardo. Né? Eu louvo a Deus por você estar sempre aqui com a gente, porque você é um cara que gosta de pesquisar e é bom que tu é um cara rápido. Né? Você tem uma facilidade de ir lá no Google, pesquisa, para digita cola e já bota aí. Tu é um cara muito de flash. Então eu louvo a Deus pela sua presença aqui conosco, ok? Então a gente também viu aqui algumas coisas que são interessantes. A gente, para poder entrar fundo no Novo Testamento, a gente fez aqui algumas considerações a respeito do Antigo Testamento. Porque se nós não tivermos uma compreensão bastante apurada sobre o judaísmo, nós não vamos conseguir entender as terminologias utilizadas pelos escritores do Novo Testamento. Então aqui eu dei já início a essa certa ênfase sobre a importância de se conhecer a estrutura do Antigo Testamento.
certo? Como é que era visto, como é que os autores do Antigo Testamento, como é que eles viam as coisas que estão relacionadas a eventos que estavam ligados ao futuro. Então a gente tem que ver a perspectiva que eles se encontravam. Por exemplo, a gente tem que ter noção de que a escatologia, por fazer parte da revelação direta de Deus, a gente tem que entender que a revelação direta de Deus, ela não foi dada toda de uma vez só. Ela não foi dada toda de uma vez só. Então isso é muito importante, porque se for necessário a gente observar que ela é uma revelação que ela foi dada gradativamente nos eventos da história. Ele começou dando um pouquinho, até aquela estrutura pegar um certo conceito, depois ele vai revelando um pouquinho mais, e aí vai se desdobrando todo o evento profético, isso dentro da visão escatológica. Então não tem como a gente resolver isso pegando indo logo direto para o assunto, ok? Esse, como eu gosto bem de frisar, por exemplo, uma diferença logo clara entre as escolas, né? Como o meu amigo aqui, Eduardo, sugeriu, né? Então, como a gente já vamos logo direto para o assunto. Não, infelizmente, esse é o equívoco. Esse é o erro. A gente já ir direto para o assunto, não. A gente tem que cavar e cavar fundo. A gente tem que cavar fundo para que a gente possa ter recursos para que possam ser esclarecidos à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento é quem vai trazer clareza. Ou seja, é como se fosse um poço. Você pode ver que quando você vai cavar um poço, quando ele chega a uma certa medida de profundidade, lá a luz do sol não consegue mais bater lá embaixo. Então, se for necessário, a turma que trabalha com esse material manual, eles levarem luz lá para baixo para poderem clarear e continuarem cavando, ok? Então, por isso que eu me atenho muito a muitos detalhes. Isso às vezes parece chato, parece ruim, mas infelizmente se faz necessário. Essa é um dos fatores fundamentais, por exemplo, das escolas pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Ou seja, cavar a fundo, buscar conhecer, para que a gente possa aí chegar com mais clareza no Novo Testamento, tá ok? Então, como eu bem frisei, a gente vai ver aqui hoje algumas questões que estão relacionadas, por exemplo, ao Antigo Testamento, tá ok? Algumas expressões que eram muito utilizadas para que a gente possa entender contextos, por exemplo, como Mateus capítulo 24, só aqui já deixando logo de início, né, que Mateus 24 é o carro-chefe, né, da escola pós-tribulacionista. Mateus 24, aí Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Para você ver a importância de se fazer essa pesquisa. Eduardo, eu sei que é um cara que gosta de pesquisar muito e Eduardo gosta de anotar. Então, Eduardo, comece logo a anotar aí. Você é um cara que gosta de fazer isso. Para você fazer a parte em casa, quando a gente terminar aqui. Faça uma leitura de Mateus 24, uma leitura de Marcos capítulo 13 e uma leitura de Lucas capítulo 21. Com detalhes, separando afirmações que um fez e o outro não fez, para você tentar chegar a uma conclusão. Isso vai ajudar muito no seu discernimento para entender a posição de cada evangelista, tá ok? Para vocês que gostam de fazer esse tipo de pesquisa, pode separar. Você vai separar aí, você vai ler Mateus 24, que tem 50 e alguns versículos. Você vai ler Marcos capítulo 13, que tem 30 e poucos versículos. Já dá aí uma dimensão de diminuição de contexto. Mateus é o contexto mais amplo, mas não significa que ele é um contexto completo por ter mais versículos. Lucas tocou em assuntos, por exemplo, que nem Marcos e nem Mateus falaram. E quando você lê um e separa o que um diz, lê o outro, separa o que o outro diz e lê o outro e separa, quando você junta, você vai começar, você não vai mudar a sua posição, mas você vai botar um pé no freio. Essa é a minha intenção. Não é mudar a intenção, mas fazer com que ambas nós colocamos aí um freio. Puxa o breque, epa, peraí. Não é que eu esteja de total certo ou de total errado. Vamos puxar aqui o freio, peraí, vamos analisar. Talvez eu acho que você nunca fez essa análise. Você nunca parou para ler Mateus 24 e depois ler Marcos capítulo 13 e ver o que um disse e o que o outro não disse.
e depois ler Lucas e ver o que Lucas disse e o que Marcos não disse e o que Mateus não disse. Tá ok? Um beijão, a minha esposa tá assistindo comigo aí lá em Bom Conselho. Um beijão para ela aí. Então vamos lá. A gente aqui vai agora entrar um pouquinho no Antigo Testamento para que a gente possa entender a argumentação e a visão que eles tinham sobre o fim dos tempos. E eu aqui notei que faz bem importante a gente... Ó, aqui, tirei, já matamos a primeira, foi daquelas 7, matamos a primeira, ok? Então, à luz, vamos trabalhar hoje o dia do Senhor. Se você quiser anotar aí, a gente vai trabalhar hoje a questão de o dia. Senhor, vocês me perdoem quando eu olhar assim, é porque o pessoal aqui no notebook eu tenho que responder, tá ok? E até porque quando eu pedi aqui a ajuda de Eduardo, Eduardo já sabe, ele digita aí o comentário, mas o celular fica muito pequenininho, Eduardo, não dá para me ler. Então eu tenho aqui o notebook aberto, aqui dá para me ler o que você digitar. Caso eu peça aí, eu sei que você vai contribuir com isso, ok? Então a gente tem que entender qual era a visão que os autores do Antigo Testamento tinham com relação ao dia do Senhor. Para eles, o que significava o dia do Senhor? Para eles, que tempo essa expressão dia do Senhor, ela começava a contar? Quando é que ela começava a contar? Quando isso se daria início? Outra expressão que ela é expressão similar a essa, por exemplo, é a expressão últimos dias. Então, na perspectiva dos profetas, quando os últimos dias teria o seu primeiro dia inicial, o que era que demonstrava que essa época ela começou ali o seu início, a sua dispensação e começou a progredir? Uma coisa que eu também queria deixar claro, né, é em relação a alguns comentários que fizeram com relação à postagem lá, né, teve um amigo meu aí, um abençoado, né, que ele citou o seguinte, ele disse que há muito tempo atrás ele defendia a visão dispensacionalista, né, e hoje em dia ele defende a posição amilenista, entendeu? Eu quero aqui deixar claro que eu não defendo a posição dispensacionalista, eu sou dispensacionalista. Mas eu defendo o dispensacionalismo da Bíblia, meu irmão. É o dispensacionalismo da Bíblia. Só para você notar aí, ó, Paulo, o apóstolo Paulo, por mais de 6 vezes, Paulo utilizou a palavra dispensação. Então, meu amado, o dispensacionalismo é bíblico, não é de 1800, não é do século XIX ou XVIII, como você pensa, não. Simplesmente aí você só está demonstrando, com todo respeito, eu quero falar isso, que você não está fazendo a lição de casa completo. Você está fazendo a leitura panorâmica. Faça a leitura do início completa, certo? Porque senão nós vamos ter também que alegar que Calvino foi quem inventou o calvinismo, certo? Calvino sistematizou e deu nomes à doutrina, mas o calvinismo, o seu conceito, o pensamento, há muito antes de Agostinho. Nós estamos aqui falando de um cara do ano 400, Agostinho. Agostinho já ensinava o pensamento e a filosofia calvinista. Eu estou apenas abrindo aqui um parênteses com relação à questão do dispensacionalismo que citaram, ok? Com todo respeito, né? Praticamente você não defendeu o dispensacionalismo, porque você entendia, possivelmente aqui, pode ser que eu esteja fazendo aqui um juízo precipitado, mas você talvez o conhecia superficial, não conhecia aprofundado, tá ok? Mas eu vou respeitar a sua oportunidade, a sua posição, tá ok? Então, o dispensacionalismo, simplesmente, por John Nelson Darby, ele deu nomenclaturas, ele sistematizou. Também não podemos dizer que foi Armínio que criou o arminianismo. Simplesmente Armínio deu as nomenclaturas, sistematizou esse pensamento, ok? Então fique aí só essa dica, ok? O dispensacionalismo é bíblico. A palavra dispensação, Paulo utiliza por mais de 6 vezes. E se por ele repetir, ele quer dar ênfase ao assunto, não criar uma nova doutrina, tá ok? Bom, então Eduardo colocou aqui, ó, mas aqui fica muito pequenininho, tá ok? Aí fica... Não dá, Eduardo, não dá para mim ler não. Mas não se preocupe que eu não vou desprezar, certo? Eu vou, depois a gente analisa quando eu parar aqui, porque não está aqui aparecendo. Tu colocou aqui, não está aparecendo no notebook.
Eu estou sem entender aqui a ação do notebook. Então isso foi apenas um parêntese. Vamos voltar para a expressão dia do Senhor, ok? A expressão aqui, hoje eu vou aqui utilizar de alguns recursos literários que estão disponíveis aqui em minha mão. O dia do Senhor, por exemplo, ela é uma expressão que ela é fundamental para a compreensão da revelação de Deus para o futuro. E o dia do Senhor, ela é uma expressão que ela aparece por mais de 18 vezes no Antigo Testamento, como eu falei aqui bem, e de preferência com ênfase nos profetas menores. A gente tem que observar qual era a expressão ou o entendimento que o autor do Antigo Testamento tinha dessa expressão dia do Senhor. Ao que é que ela está ligado? A expressão dia do Senhor, ela está ligado a um dia de juízo, um dia de punição. Será que ela está ligado a um dia de castigo? Será que ela está ligado a um dia de prestação de contas? Ou ela está ligado a um dia de alegria, de bem-aventurança, de paz, de tranquilidade? Qual era a perspectiva do Antigo Testamento? Para que a gente possa entender isso aí, a gente vai ter que trazer alguns panoramas dos profetas do Antigo Testamento. Tá ok? É isso aí, pastor. A paz para o pastor aqui, Ademário Lopes, que é o pastor Scooby-Doo, é o homem do Scooby-Doo, carro do Scooby-Doo. Tá aqui prestigiando aqui com a gente. Olha só, eu aqui separei aqui alguns panoramas, de entre tantos que tem, dos profetas menores do Antigo Testamento. Sem você não compreender eles, você causa confusão com o uso da expressão no Novo Testamento. Há uma diferenciação também que se faz necessário você entender. Quando a expressão ela tem um termo técnico, pode anotar aí, Eduardo. As expressões escatológicas, algumas têm um uso como termo técnico e muitas vezes ela tem um uso como termo genérico. Existe ela como utilizada para termo técnico e ela utilizada para termo genérico, ok? Um termo técnico, quando é que ela é utilizada? Quando ela se define no seu contexto e aponta para algo que está claro no texto. Quando ela é utilizada de termo genérico, ela aparece no texto, mas ela abrange ali de forma superficial, para que você possa pesquisar em outros paralelos. Então essa é a diferença, o termo técnico e o termo genérico da expressão. Olha só, vamos aqui ver um pequeno panorama aqui do livro, por exemplo, do livro de Obadias. Como é que Obadias utilizava e ele entendia o termo dia do Senhor? A gente tem que primeiro entender qual era o contexto dos livros. A que nação o profeta se direcionou para trazer a sua palavra de Deus para aquela nação, para aquele povo, para um grupo específico, para a classe alta do sacerdócio? A gente tem que entender todas essas questões, ok? Obadias relata, por exemplo, a rixa familiar que existia entre a nação de Israel e o povo de Edom. Ou seja, aí ele utiliza a figura aqui de linguagem, ele utiliza o termo Jacó. E para Edom, ele utiliza o termo Esaú, que Esaú representa o surgimento das nações edomitas, né? Olha só, não tem como eu trazer aqui tintim por tintim, porque vai ficar muito cansativo, certo? Eu vou dar aqui algumas locais chaves, depois você pode pesquisar e se aprofundar mais sobre isso aí, ó. O tema desse livro, por incrível que pareça, o tema do livro de Obadias é justamente o dia do Senhor. E a gente vai aqui observar que, na verdade, aqui, ó, esse termo aqui, dia do Senhor, né? Ele começa aqui a aparecer, está relacionado aqui no capítulo, que só tem um capítulo mesmo, o livro de Obadias, do versículo 15 e do versículo 16. O versículo 15, na verdade, é o versículo principal, onde ele utiliza aqui o termo, ok? Se o amigo Eduardo aí puder colocar, eu sei que Eduardo, tu deve ter aí a Bíblia nos telefones, né? Se você puder colocar aí o versículo 15 de Obadias, fica mais fácil, ok? Para o pessoal que queira aí acompanhar, já vai aí lendo, se o abençoado puder colocar aí, certo?
Tá ok, Eduardo? Se você puder colocar aí, a galera vai conferindo, tá ok? Olha só. A linguagem que ele utiliza aí, do versículo 1 até o versículo 14, ele está tratando diretamente com a relação de Israel, ok? E do versículo 15 em diante, ele aí está tratando da relação e da punição, da aplicação do dia do juízo com relação à nação de Edom, que futuramente ela pode prefigurar como a nação de Israel. Isso parece ser meio que confuso, ok? Mas é como eu falei, a gente tem que tratar aos pouquinhos para que a gente possa entender que relacionamento isso tem a ver com os tempos do futuro. Olha só, o fato de a linguagem dos versículos, do versículo 1 ao versículo 14 aqui, ser particularmente aplicado a Edom, e assegura o seu cumprimento em um futuro próximo, certo? Muito provavelmente trata-se da pilhagem promovida por Nabucodonosor, ok? E já a linguagem dos versículos 15 ao 21 aponta para o futuro distante com estabelecimento do reino de Deus. Você entendeu o que esse cara aqui quis dizer? Ou seja, ele utiliza uma ação que vai ser uma ação imediata de punição. Pronto, aqui, ó. Eduardo aqui colocou, tá vendo aí, ó? Eis, portanto, aqui o dia de Iavé, aí é um uso da linguagem da Bíblia King James, ó, está muito próximo. Olha que coisa interessante. Para um pouquinho aí, ó, e ele está aí exclamando, né? É porque aqui, Eduardo, do meu celular fica pequeno pra caramba. Mas tem uma exclamação aí, ó. Olha só. Eis, portanto, ó, que o dia de Iavé está muito próximo. Olha, isso aí já é uma dica muito importantíssima. A perspectiva do autor é que esse evento ele estava muito próximo de acontecer. Porém, ó, quanto tempo já faz que isso aconteceu, que ele profetizou essas palavras? Tá vendo que a perspectiva de tempo na linguagem de Deus, ela é muito diferente da linguagem do homem. Obadias, ele profetizou praticamente entre os anos 600 e 700 antes de Cristo. Então, de Obadias para os nossos dias de hoje, já temos um período aproximado de 2.500 anos. Porém, a visão de Obadias, ó, está muito próximo. E a gente sabe que era a compreensão que eles tinham, certo? E esse dia vem, ó, sobre quem? Sobre todas as nações. O texto aí, irmãos, é claro. Então, essa expressão se refere a um dia de juízo sobre quem? Sobre todas as nações. Irmãos, me perdoe, não tem como se aplicar uma figura de linguagem para colocar a igreja nessa situação aí, ó. Ó, como fizestes ao teu próximo, assim se fará contigo. Isso aí é uma punição para quem, irmãos? Por incrível que pareça, é para ser aplicado à nação da Babilônia, ó. O teu feito retornará sobre a tua próxima. Aqui não tem como eu ler aqui, porque agora, Eduardo, não aparece mais aí, cara. Entendeu? Então, por isso aqui que se faz aqui, ó. Eu estou aqui com ela aberta aqui, para que a gente possa chegar rapidamente. Olha só, eu abri aqui a minha Bíblia aqui, no versículo 15. Ó. Como tu fizestes, assim se fará contigo. Olha que coisa interessante. Assim como tu fizeste, ou seja, é uma profecia de dupla referência. Ele está falando sobre a punição que viria sobre a Babilônia pelas atrocidades que cometeram exageradamente com relação a Israel no dia que eles levaram cativeiro. Então você tem que ter, ó, um exemplo. Tá vendo como isso é complexo? Tá vendo que a gente não pode entrar diretamente no assunto, a gente tem que ter noção e conhecimento de detalhes por detalhes, expressões, termos técnicos que os profetas utilizaram. E ele continua aqui, ó. Versículo 15, ó. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Olha só. Porque, ó, versículo 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão, ó, de contínuo. Quem, ó? Todas as nações. Esse beber aqui se refere a juízo. O cálice de juízo. Ok? É uma linguagem aqui que está ligada aqui a juízo. Cálice de juízo. Ok, ó? E, ó, beberão, ó, sorverão, ó, e serão
como se nunca tivessem saído. Então você observando aqui bem a expressão que o próprio Obadias utiliza no seu entendimento para a expressão o dia do Senhor, o último dia, não traz em momento algum aqui relação com um dia de alegria, um dia de festividade. Mas a expressão dia do Senhor, ela está relacionada com eventos que estão falando sobre destruição, sobre juízo, sobre punição, sobre trazer todas as nações a um tribunal serem julgados. Então a perspectiva de Obadias, ele estava voltado totalmente para essa questão. Então a gente pode resumir aqui, ó, que o próprio Obadias, ele faz aqui, ó, diversas contribuições ao estilo bíblico, ok? Ó. Ele combina uma visão mais imediata, ok? Se relacionando com o futuro juízo de Deus sobre a nação da Babilônia, ok? Ó. E também relacionado a quem? A própria nação de Edom. E prediz o juízo e destruição sobre todos os ímpios. Ou seja, aquela figura que ele via tendo juízo imediato, que ocorreria com proximidade a nação de Edom e a nação da Babilônia, ela prefigura o dia em que Deus trará juízo sobre todas as nações. E não tem, ou seja, é impossível, irmão, é impossível. Se você usar todo tipo de argumento com racionalidade, biblicamente, você vai ver que você não consegue ver figura da igreja no livro de Obadias, ok? Por exemplo, o livro de Joel, ok? O livro de Joel é um livro bastante interessante, porque a expressão dia do Senhor aqui no livro de Joel, por exemplo, Joel menciona essa expressão 5 vezes. Olha a importância e a colocação que o próprio profeta Joel, ele coloca na expressão dia do Senhor. Olha aqui, vê só. Joel capítulo 1, certo? Joel capítulo 1, versículo 15. O que diz Joel no capítulo 1, no versículo 15? Ó, que dia! Olha só, que dia, ó. Porque o dia do Senhor está perto. Realmente, será que estava perto mesmo? Na minha e na sua perspectiva, agora que nós temos a revelação de Deus completa, que é importantíssimo você saber isso, que os autores do Antigo Testamento não tiveram a revelação completa, a eles foi dado gradativamente, e eu e você hoje em dia temos o privilégio de ter ela por completo. Então isso abre o nosso entendimento muito mais apurado do que o do próprio profeta. Então, ó, Joel capítulo 1, versículo 15. Está perto, ó, e vem, ó, como assolação do Todo-Poderoso. Assolação, juízo, punição, retribuição pela desobediência. Olha só, capítulo 2, versículo 1, ó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Olha só, santo monte. A igreja não possui um santo monte. Olha só. Perturbem-se. Olha a linguagem do profeta Joel. Perturbem-se todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Olha como foi que o profeta Joel teve a sua colocação com respeito à expressão dia do Senhor. A expressão dia do Senhor, como eu falei, ela é um termo técnico, meu irmão. E ela tem sua aplicação genérica e, ao mesmo tempo, a sua colocação técnica. Então, tanto a expressão últimos dias, ela tem um ponto crucial do seu começo. Já a expressão dia do Senhor, ela tem um outro ponto de iniciativa do seu cumprimento. Tá ok? É isso aí, Eduardo. Olha só, Joel, capítulo 2, versículo 11. Eu vou aqui ser mais rápido, vamos lá. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 2, da colocação que o profeta Joel faz da expressão dia do Senhor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército,
Porque, ó, muitíssimo grande é o seu arraial. Porque, ó, é poderoso. Quem executa as suas ordens. Assim, ó, grande é o dia do Senhor. E olha o que ele vai dizer agora. Muito terrível. Quem poderá suportar? Olha a perspectiva do profeta Joel com relação à expressão dia do Senhor. Juízo. Ó, apareceu aqui, caiu. Tá vendo aí, ó? Ela caiu e voltou agora de novo. Ainda bem que ela voltou rápido. Eduardo, meu abençoado, me ajuda aí. Tá quantos minutos já, abençoado? Diga aí. Em nome de Jesus. Eduardo, eu sei que você é o cara da hora. Me ajude, abençoado. Então, você pode ver isso. Eduardo, é bom você contribuir aí colocando, porque como vai ficar salvo, o pessoal vai lendo, ouvindo minha retórica e lendo o contexto, tá ok? Capítulo 2 ainda e o verso 31. Olha como é interessante a colocação de Joel, capítulo 2 e o versículo 31. Olha o que diz o profeta Joel. O sol se converterá em trevas. Se você depois fazer uma análise. Pronto, meu amor. Meu amor colocou aí, ó, 30 minutos, 42. Muito obrigado, gente. Olha só. Eduardo tem um cara que gosta de pesquisar, como você já deve ter separado, que você separou Mateus 24. Não foi para você notar? Marcos 13, Lucas 21, ok? Olha só. Joel, capítulo 2, versículo 31. Isso tem muito a ver com Mateus, Marcos e Lucas. Olha o que é que Joel vai dizer com relação a essa expressão dia do Senhor. Olha o que é que vai marcar essa expressão. Versículo 31 do capítulo 2, olha só. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, sinais cosmológicos. Está vendo aí? Jesus fala disso em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21. Tá ok? Se converterá em sangue, ó. Antes que venha, olha só, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando Mateus escreve lá o relato profético de Jesus, Jesus está fazendo uso do profeta Joel. Marcos também relata do mesmo jeito. Mas se você observar, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, por mais que a gente não tenha dificuldade em aceitar, e isso é natural do nosso ser, o contexto de Mateus é totalmente judaico. A importância de você entender o judaísmo e as expressões. Jesus fez menção do profeta Joel para relatar os eventos futuros. Se você observar, em momento algum aqui, em momento algum, com toda a fidelidade do texto, não dos meus argumentos. Meus argumentos podem ser falhos. Não tem como você encontrar a figura da igreja aqui. Não tem como. Olha só, capítulo 3 agora e o versículo 14. E eu estou só no profeta Joel. Olha só, Joel 3, versículo 14, que diz assim, olha só. Multidões no vale da decisão. Aqui já toca em outro assunto escatológico que tem a ver com a batalha do Armagedon, que está lá no livro do Apocalipse. Eu não vou tocar aqui nesse assunto, não vou tocar. Porque aí é uma coisa chama a outra e a gente não vai terminar. Aí Jesus volta e a gente não termina aqui esse assunto, não é verdade, meus irmãos? Ok? Olha só, versículo 14 do capítulo 3 de Joel, Eduardo. 3,14. Olha só, multidões. O profeta tem uma visão de multidões de pessoas em um determinado local. Olha, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Se refere aqui agora que esse evento, ele existe um local geográfico a qual ele será amplamente ali. Eu estou aqui tirando que não está funcionando aqui o notebook. Onde vai acontecer esse evento. Então o próprio profeta Joel, se você observar, em momento algum, eles veem esse dia do Senhor, ele via esse evento como um evento de esperança, um evento de libertação, que na verdade ela tem em outro sentido, e Lucas é quem explica essa situação, tá ok? Mas a gente viu aqui o uso que o autor tinha da expressão o dia do Senhor.
aqueles dias, o último dia, são termos sinônimos para expressar um evento futurístico distante da visão do profeta aqui da época, que era Joel. Olha só. Então, os detalhes de cada passagem são um tanto semelhantes, mas existe um bom número de diferenças, tá ok? Estas diferenças indicam que Joel, ele começa em um contexto bastante limitado, o contexto do livro de Joel, tá ok? E ele começa mostrando o juízo de Deus sobre o seu próprio povo no uso que ele faz aqui dos gafanhotos. Como eu falei, eu vou dar apenas uma pinceladazinha, não tem como eu abordar tudo tintim por tintim. Porque há aqui, entre os acadêmicos, essa questão aqui hermenêutica, sobre se os gafanhotos na língua de Joel eram apenas uma metáfora ou se era literalmente, ok? Porque a gente sabe que naquela época e naquela região realmente existia devastações nas plantações através de gafanhotos, ok? E ele utiliza esse evento para trazer uma exortação para o povo a qual ele foi dirigido para proferir as suas sentenças de juízos. Então ele utiliza aquilo ali. Então a própria devastação dos gafanhotos é uma figura que remete a esses eventos do dia do Senhor lá na frente em uma proporção totalmente gigantesca, tá ok? Ele pega aquele pequeno contexto limitado, porém tem uma aplicação futurística de uma densidade muito mais devastadora, que ele explica no capítulo 3, no versículo 14. Então, olha só. E ele expande aí para incluir uma aplicação universal escatológica, como eu acabei de falar. Em sua descrição do dia do Senhor, tratando do profeta Joel, ele lança mão de temas que outros profetas aproveitaram lá na frente. E se você observar, você tem que ser um bom leitor, meu irmão. Você tem que ler muito, ok? Primeiro detalhe. Infelizmente, é visível no meio do povo que se diz cristão, né? Que às vezes quer se meter em certos assuntos, porém, infelizmente, a pessoa não é um cara que gosta de ler. E isso já impede o tal, ou os tais, ou seja lá quem for, de qualquer escola, não estou aqui apontando escola, de defender tal argumento se a pessoa não é um bom leitor. Se você não é um cara, meu irmão, que gosta de ler, então seus argumentos, eles são argumentos que traz deslizes, escorregadios. Se você não gosta de ler, como é que você vai ter margem para defender assuntos? Você tem que ser um cara que gosta de ler. E principalmente ler a palavra de Deus, meu irmão. Principalmente. Mas não devemos abrir mão de grandes materiais feitos por grandes homens de Deus, que leram muito mais do que eu e você. E Deus deu entendimento a eles, tá ok? Então, o primeiro requisito, você tem que ser um bom leitor. E é impossível, irmãos, isso aqui vai doer um pouquinho, mas eu tenho que falar. É impossível, se você for um cara bom leitor, ter uma leitura totalmente horrível de se escutar. Porque, irmão, se tem uma coisa que incomoda, é você estar sentado em uma plateia e o cara lendo uma leitura horrível. Eu fico, meu irmão, eu fico perturbado. Misericórdia, cara. Eu fico perturbado. Então, irmãos, é impossível. Se você é um cara que lê, é impossível você não melhorar a sua leitura. É impossível. Fica aqui essa dica. Ok? Os gafanhotos de Joel são gafanhotos verdadeiros. Ok? Eles não estão ali utilizando uma figura de linguagem. Como lacustas, grande, pequeno, isso aí vai variar. Ou seja, então, ele utiliza esse contexto de destruição do pessoal na época lá, né? E ele utiliza isso aí, como sendo uma figura para as coisas e eventos que estão próximos, ok? E é nesse cenário de destruição que se encontra a base de discurso do profeta Joel. Joel se utiliza desse evento contextual real que aconteceu e usa ele como uma figura para eventos totalmente futuros, distantes. Ok? E ele, além de alertar aqui de um desastre eminente,
E a experiência com gafanhotos descrita no capítulo 1 são detalhadas no capítulo 2, ó, utilizando para descrever a futura destruição causada por um exército invasor. Não é interessante? Esse é o contexto. Eu estou aqui vendo aqui um panorama também do livro do profeta Joel. Como fizemos bem resumidamente, faz necessário você sentar e pesquisar com seus próprios olhos o livro de Obadias. Estamos agora no livro de Joel, tá ok? Tá vendo como abrange? Tá vendo como é muita coisa? Esse, por exemplo, é o defeito de escolas que não querem passar tempo estudando, lendo, para poderem ter uma compreensão ampla da situação. Então já vão logo para o assunto logo de cara, espiritualiza, alegoriza, às vezes exagera no literalismo, que isso eu também tenho que falar, que eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Então há essa importância de se pesquisar a fundo, conhecer o contexto judaico, o termo expressivo e a visão que os autores do Antigo Testamento tinham. Agora eu lhe pergunto e vocês vão concordar comigo. Eu não nego e não tenho maior problema, irmãos, em dizer isso. Pronto, aqui no meu celular que apresentam 5 pessoas assistindo. Gente, vocês não sabem como isso é gratificante para mim. Isso para mim, gente, é uma honra. Eu amo isso aí, cara. Mas se fosse aqui um pregador aqui, dizendo que vai ter festa, que vai ter isso aqui, no mínimo tinha umas 30, 50 pessoas aqui assistindo. Tá vendo que eles não dão importância ao ensino da palavra? Eles não dão importância ao ensino da palavra. E não dão importância e querem receber bênçãos. É duro dizer essa realidade, mas é uma verdade. É duro dizer, mas é uma verdade. Se eu tivesse aqui, ó, falando aqui de promessas, de milagre, que Deus vai restaurar, que Deus tava chovendo aí, eu não quero nenhum tipo dessas pessoas compartilhando comigo dessa maneira aqui. Não quero nenhum. Tô aqui falando com todo amor. Apesar de ser o meu tom, um tom meio que brabo, é porque, gente, essa aqui é a minha personalidade. É isso que me diferencia de você. É isso que diferencia você de outros. Irmãos, Deus fez você como ser único. Por isso que você é especial e o diabo quer tirar você da mão de Deus. Nós somos únicos, meu irmão. Cada um tem o seu estilo. Joel, vamos voltar para Joel. Eu abri aqui um parênteses sem querer, ok? Mas vamos continuar. Então, ó, ele utiliza essa figura do capítulo 1 para mostrar a repreensão e a aplicação mais rígida no capítulo 2, ok? Ó? Conforme prossegue a sua profecia, ó, ela vai crescendo, se você ler no livro, ela vai crescendo em intensidade e abrangência. O capítulo 1 se refere à destruição dos gafanhotos apenas em uma questão ali local. No capítulo 2, Joel abre esse leque para o globalismo, todas as nações, e no capítulo 3 ele diz que todas se reunirão em um canto específico que ele chama de Vale da Destruição. Isso é importantíssimo você ter noção desse conceito, tá ok? Então essa é a aplicação do profeta Joel. Ó, e no versículo 28 e 32 aqui, ó, serão especulativas. Se você observar, Joel, ele é conhecido como profeta do Antigo Testamento, mas como profeta de quê? Deixa eu ver aqui se vai cair aqui na mente aqui de vocês. Ele foi o único, olha, escute bem, ele foi o único que fez essa referência. Você sabe como Joel é chamado? Eu vou dar aqui 10 segundos para você tentar digitar e responder. Ele é chamado de o profeta de quê? 10 segundos, enquanto eu bebo água. Ninguém respondeu. Não, calma, não se preocupe não. Gente, isso é apenas genericamente. Termo teológico. A Bíblia não está dizendo isso, ok? Mas é apenas para identificar. Joel é conhecido como o profeta do Pentecostes, meu irmão. Não foi Joel que profetizou a descida, o derramamento do Espírito Santo? Não foi? Agora, olha só que coisa interessante. Vamos ver como foi que Joel viu esse evento. Isso vai ajudar bastante você a entender
o tempo do dia do Senhor. Olha só, Joel capítulo 2. Até na minha Bíblia aqui, na sua, deve ter aí, ó, na epígrafe. A minha tem, ó, promessa do derramamento do Espírito Santo. Não sei se dá para vocês verem, observar aí, ó. Mas tá vendo aí, ó, que é mais escurozinho aí, ó. Dá para ver não, tá ok? Olha como foi que Deus, veja, como Deus mostrou esse evento a Joel. Aqui tem um entendimento espetacular para a gente aprender a entender que realmente há uma diferença enorme dos eventos. Eu vou ler. Acontecerá depois, vírgula, depois de quê? Irmãos, aqui tem uma problemática tremenda, porque no livro do profeta Joel ele não explica o depois. Foi aqui encoberto para o profeta Joel. Depois de quê? De quê? Olha lá. Que derramarei o meu espírito. Pentecostes capítulo 2. Você vai concordar comigo que é. Não é verdade? Olha só. Sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Primeiro objetivo do derramamento do Espírito Santo. Ó, capacitar com dons. Guarde bem isso aí, ó. Capacitar com dons. Vamos lá. Vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões, capacidades e dons concedidas pelo Espírito Santo. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha como foi que Joel viu esse evento. Vamos continuar agora, ó. Até sobre servos e sobre servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vamos lá. Eu vou aqui, não tem como aqui fazer uma abordagem, versículo por versículo, tintim por tintim, que senão vai ficar muito grande. Eu acho que a gente vai encerrar aqui no livro de Joel. Sabe por quê? Porque na próxima aula a gente vai continuar com Amós, com Isaías, com Ezequiel, com Sofonias, com Zacarias e com Malaquias. Escreveu? Para poder a gente entrar em outra palavrazinha. Mas vamos encerrar aqui hoje até o profeta Joel. Olha só. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Olha só. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Olha só. Sangue, fogo. Isso fala de juízo, meus irmãos. Isso fala de prestação de contas com o rei, com o eterno. Ok? Olha só. De novo, ó, o versículo que eu já li, que Eduardo já colocou aí, que é o capítulo 2, versículo 11. Ó. O sol se converterá em trevas, a lua não dará, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só, e acontecerá, aqui tem outra explicação que é impressionante, que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Essa expressão aqui, ó, o versículo 32, se você ler Romanos capítulo 10, lá por mediação do versículo 8 em diante, lá, você vai entender que Paulo está fazendo uso dessa profecia, mas ele está utilizando só o versículo 32. A minha pergunta é, por quê? Por que ele não explicou o contexto todo? Por que Paulo pegou só o versículo 32 e fez uma aplicação dele para um determinado evento? Romanos capítulo 10. Você conseguiria me responder? Irmãos, está vendo a importância de se aprofundar? Não tem como ir logo. Não, ela não vai passar pela tribulação porque é assim, assim, assim. Não tem como, gente. Não tem como fazer isso. Muito obrigado, Eduardo. É isso aí. Tá ok? Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou seja, peraí, antes de essa, você está vendo como foi dado essa revelação a Joel? O que foi que você entendeu? Dá para chegar a só uma conclusão, meus irmãos. Que na perspectiva de Joel, isso é importantíssimo que eu vou falar aqui agora, guarde bem. Na perspectiva de Joel, esse acontecimentos de eventos, para Joel foi mostrado como sendo um evento acontecendo de uma vez só. Joel tinha a perspectiva que isso ia acontecer tudo de uma vez só. É isso que às vezes o pessoal não consegue entender. E daí está feita a confusão dentro das escolas teológicas. Confundir é não saber utilizar a ferramenta que Deus disponibilizou para nós, que é a hermenêutica.
Então, para o profeta, então, ó, isso aqui que estou dizendo não é só para Joel. Isso foi para Obadias, para Ezequiel. Isso foi para todos os profetas do Antigo Testamento. Então você tem que ter noção disso, meu amado. Na visão dos profetas do Antigo Testamento, ele viu esse evento como sendo um evento acontecendo simultâneo. Como é simultâneo? É assim, ó. Se eu tiver errado, você me diga aí, né? Ó, simultâneo é assim. E alternado é como? É assim, não é, Eduardo? Eduardo acaba da pesquisa aí. Diga aí, meu amado em Cristo, não é verdade? Quando você vai ler o Novo Testamento, para a gente concluir, capítulo 2, que está Pedro pregando em idiomas para aquelas nações lá, Pedro 50, então eu já estou concluindo, Eduardo, muito obrigado, 50. Pedro está ali reconhecendo e vendo que aquele acontecimento era um acontecimento que estava relacionado com o que o profeta Joel profetizou. Então, sabe qual é a dica que Pedro aqui nos dá, irmãos? Pedro nos dá a dica que Pedro conhecia bastante o livro de Joel. Ou seja, ele era judeu. Então, ele interpretou à luz do judaísmo. Ele compreendeu que aquele momento ali era uma coisa que tinha sido predita pelo profeta Joel. Porém, eu e você que temos agora a revelação completa, chegamos a compreender o quê? Que Pedro observou que Joel entendeu o evento feito de uma vez só. Porém, Pedro entendeu que não era daquela maneira que Joel estava entendendo. Aí você vai me dizer, então eles estão se contradizendo? Não, irmãos. Não estão se contradizendo. Estão se complementando. É justamente isso. Por exemplo, Eduardo, eu sei que Eduardo é um cara conhecedor disso. Um exemplo, quem tem Bíblia de estudo, deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa Bíblia aqui não é de estudo, é uma Bíblia normal. Se você vê a Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia de estudo ela tem uma divisão mais ou menos por aqui, não é verdade? Você vai concordar comigo dizendo ok. Ela tem aqui um estudo aqui, ó. Uma divisão. Dessa divisão para cima é a narrativa bíblica, tá ok? Você não vai concordar comigo? E aqui embaixo onde tem essa divisão são os comentários, certo? Os comentários, a explicação da leitura bíblica. Irmãos, o Novo Testamento é como se fosse sair a Bíblia de estudo. É os comentários explicativos do que acontecia no Antigo Testamento. Fique com essa dica. E você e nós, pela revelação que Joel não teve do Novo Testamento, você pode ver que Joel falou do derramamento do Espírito Santo e em seguida a consumação do dia do Senhor. Eu lhe pergunto, aconteceu a consumação do dia do Senhor? Pedro pegou só a metade da profecia. E pode observar que não aconteceu o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque existe uma lacuna entre o derramamento do dia do Senhor, ou o derramamento do Espírito Santo, e a entrada desse período, o dia do Senhor. Há uma distância, uma lacuna de tempo. Para Joel foi mostrado assim, ó. Mas Pedro entendeu que não era. Pedro entendeu que a aplicação ela era assim, ó. Aí eu lhe pergunto, do derramamento do Espírito Santo até o dia do Senhor, o que é que trafega nessa aqui lacuna? O que é que trafega? Você seria apto de me responder? Se você ler Lucas capítulo 21, que tem relação com Mateus 24 e com Marcos 13, você vai encontrar a resposta sobre essa lacuna. Gente, vamos parar por aqui. Então, tá ok? Fica aqui essa dica. Nós vimos aqui uma pequena porcentagem aqui do uso do termo e o entendimento dos autores do Antigo Testamento com relação ao dia do Senhor. Eles não viam esse evento como sendo eventos simultâneos. Por quê, irmãos? Porque a profecia, a palavra profética de Deus, ela é gradativa. Ela é dada de porcentagem por porcentagem. Se você tiver visão desse entendimento que eu estou aqui falando, aí você vai entender o que foi que Jesus falou no Evangelho de João, se não me engano aqui, é no versículo, ou no capítulo, ou é capítulo 14, ou é capítulo 15, ou é capítulo 13. Pesquise aí. Jesus disse o seguinte, ó, eu tenho muitas coisas para vos dizer, porém vocês não podem receber agora.
Ou seja, tem que ser dado, irmãos, ao pouquinho. A nossa mente é uma minhoca, é desse tamanho. Se Deus derramasse de tudo, irmão, explodia a nossa cabeça, a gente ficava perturbado, a gente não entenderia. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Essa foi a nossa colocação de hoje sobre a questão de eventos escatológicos que estão relacionados à consumação dos séculos, que tem a ver com o arrebatamento da igreja, o derramamento dos juízos de Deus através das suas taças e toda a consumação que envolve ressurreição, período milenar, o grande trono branco e novos céus e nova terra. Tá ok, irmão? Eu espero que você tenha compreendido até agora. Fizemos uma pequena abordagem simples, sintética de Obadias e do profeta Joel. Amanhã, vamos fazer aqui um acordo, amanhã a gente continua. Eu não vou dar um tempo muito grande não. Amanhã, nesta mesma hora e nesse mesmo canal, estamos aqui juntos para vermos a análise aqui do livro do profeta Sofonias e Amós. Tá ok? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.